Olá, reconciliados! Como é que vocês estão? Eu espero que super bem. Estamos aqui em mais uma conversa bem especial. Ela que está aqui conosco é esposa do nosso último convidado do Reconcast, então já fica o convite para você assistir o último episódio, mas é indispensável a apresentação dela. Hoje eu estou aqui com ela, que é a esposa do pastor René, uma das 20 mulheres de sucesso em 2022, eleita pela revista Forbes no Brasil. A primeira mulher a assumir o cargo da diretora da fábrica da Fiat na América Latina e hoje é chefe global do grupo Stellantis na França. Além disso, nossa querida Juliana Coelho também é rubro-negra, ama carros, odeia o frio e está aqui para conversar bastante conosco nessa tarde. Ju, seja muito bem-vinda ao Reconcast. Adri, muito obrigada. É um prazer estar aqui. Muito feliz de estar aqui com esse momento com vocês. Vamos lá. Vamos lá. Pronta para a gente conversar? Com certeza. Ju, seguinte, da mesma forma como a gente começou com o pastor René, eu queria entender um pouco mais, porque a gente te conhece muito pelo que a gente consegue enxergar no Instagram e tudo mais, enfim. Mas eu queria conhecer um pouco mais de como é que foi teu primeiro encontro com Jesus. É assim como o Renê falou, e estamos sempre falando sobre isso, então sugiro novamente você voltar e ver o episódio dele. Eu nasci na igreja, meus pais se converteram no processo, quando eu nascia, algo do tipo, lá em 89, 87, e eu acredito também que me considero como nasci na igreja, mas sempre participando de tudo. Pude acompanhar meus pais num processo lá em Olinda, né, com outros casais amigos, fazendo um trabalho muito bonito em relação a evangelismo. Pude acompanhar também quando minha mãe se tornou pastora, abriu uma missão lá em Olinda, meu pai acompanhando ela. Pude acompanhar essa igreja como filha de pastor e acompanhar todos os desafios de uma igreja pequena, uma igreja local. E mais velha, na minha adolescência, quando eu fui para a Paróquia Deus Conosco, assim também como o Renê, engraçado, a gente não estava junto nesse momento, foi quando eu realmente tive um encontro com Deus em um dos muitos acampamentos que fizemos. E aí eu entendi que não era somente acompanhar alguém, entendi que filho de ninguém vai para o céu, é filho de Deus Deus. não tem netos. Deus não tem netos. E aí eu tive um encontro pessoal com Jesus e de lá para cá é isso que tem me movido. Amém. Ô Ju, durante então, tu encontrou com Jesus na tua adolescência? Sim, o encontro pessoal, sim, sempre fui da igreja, mas o encontro pessoal, profundo, durante a adolescência na Paróquia Deus Conosco. Amém. E aí, uma coisa que eu queria que a gente começasse a conversar aqui é que a gente trouxe essa introdução sobre a super profissional que você é hoje em dia. E eu acho muito interessante, porque quando a gente encontra com Jesus, a gente começa a estar dentro da igreja e a gente vê todo mundo meio que seguindo uma vocação espiritual dentro da igreja. É, meio que tu não se viu nisso, né? Mas tu seguiu uma vocação específica, tu foi para uma linha muito específica da tua vida profissional. E como foi que tu se enxergou nisso e ao mesmo tempo viu que Deus queria isso para tu, sabe? Sem querer uma vocação que fosse mais espiritual e não secular, porque não existe isso de Não fato. existe. A verdade é que eu também cresci nessa ideia que eu seria pastora, ou Aham. tocaria do Porque tua louvor, mãe é pastora, né? ou tocaria no louvor. Rapidamente eu vi que não seria do louvor, né? Mas, e eu tinha muito isso. E a verdade é que eu sempre participei muito da igreja. Quando fizemos o embarque lá na Paróquia Deus Conosco, eu também estava à frente, que foi uma conferência de jovens para tentar trazer, né, uma parte de evangelismo, mas também de palavra para aquela juventude, mas nunca de frente, sempre talvez como coadjuvante, mas também importante igual. E depois, conversando com alguns amigos, eu pude entender no meu processo de perto do casamento e durante, né, o meu desenvolver na empresa que estou hoje, eu entendi que existem líderes e a importância dos líderes em todas as esferas da sociedade. E aí eu entendi o meu lugar dentro da esfera corporativa e podendo fazer a diferença e falar de Jesus também, através de como eu ajo, do que eu faço, de como eu lidero, eu entendi que ali era o meu lugar. E Deus foi abrindo portas que homens nenhum podia abrir para mim, eu fui entendendo, tendo a certeza que Deus tinha me colocado ali, e Ele tinha algo grande para mim. Que massa. Então, em relação à tua trajetória profissional, tu já começasse a trabalhar na época, era Fiat, não é isso? Era. E tu já conseguisse enxergar que tu tinha essa vocação muito específica para liderança. Isso, eu entrei no primeiro grupo de trainee. Não tinha ainda fábrica, porque era só cana-de-açúcar na época. Em 2013 eu fui contratada. A verdade é que eu sou formada em engenharia química,
E eu pensei que ia trabalhar com petróleo, então eu fiz uma pós-graduação, entrei no mestrado, então eu estava nos meus desejos, né? Aham. Certa que eu ia fazer aquilo que eu queria. E veio a oportunidade da fábrica que Sim. entrei, em 2013. Entrei no primeiro grupo de trainee, sem nenhum conhecimento sobre carro, apesar de amar carros, eu não tinha conhecimento nenhum. E sem nenhuma pretensão. Eu fiz a inscrição como se fosse assim: minha avó deu uma provocada, já começou, já estão contratando pessoas, eu fui lá e me Uhum. inscrevi. E eu entrei. E assim que eu entrei no cargo técnico também. E fui tirar as férias de um amigo que teve que ir para o sul para poder Uhum. ficar com a família e não sair mais da parte de liderança. E ali Deus foi me mostrando que sim, ele tinha um lugar para mim, um lugar no que diz respeito ao cuidado das pessoas, como liderar, sendo mulher, muitas vezes naquele momento ainda única entre vários homens, mas entendendo Sim. que eu tinha uma responsabilidade de poder abrir a porta para várias outras mulheres e também falar de Jesus. Então, assim, ele foi confirmando o meu chamado, o qual eu tenho muito, muito orgulho e de poder falar de Jesus também através do que eu faço. Amém. E tu falasse agora essa questão sobre ser mulher e também tem uma questão pra gente que é ser nordestina, né? Como é que foi e como é que é também, né, lidar com isso? Eu enxergo que às vezes, pelo menos eu penso assim, né? Será que tem lugares que eu não deva ir porque esses lugares pertencem a homens ou eu só devo fazer o que é que Deus quer que eu faça? Então, tô falando sobre isso, eu acho que muitas pessoas podem pensar isso, né? E podem ter esse preconceito, mas eu vejo que hoje você está onde Deus quer que você esteja. Mas durante tua trajetória, tu sentiu algum preconceito? Ou tu já chegou a se questionar de como mulher, será que é esse meu local? Eu tô ocupando alguma coisa? Como é que é um pouco disso, sabe? Quando eu me formei em engenharia química, era uma turma que era metade engenharia química e metade engenharia ambiental. Então já tinha um número considerável de mulheres. Digamos que hoje as mulheres são mais do que 50% da população no Brasil, né? Então são maioria. Mas a gente não vê isso em vários lugares. Mas naquela turma já tinha um caráter de realmente 40, 50% de mulheres, por ter engenharia química e ambiental junto. Talvez isso já começou a ser tratado alguma coisa no meu coração sobre a importância, né, da diversidade, importante de ter, seja homens, mulheres juntos aí. E quando eu entrei na empresa, também o primeiro grupo de trainees já tinha um percentual grande de mulheres, falando assim, né, da média, da maioria Isso das foi há 11 empresas, anos atrás, né? há 13 anos 13, atrás. é. Mas ainda não eram 50%, mas eram 30, 40, então já Aham. é algo diferente. E cada vez mais eu fui entendendo que o que acontece, as mulheres elas começam a não sonhar com alguns cargos, porque não é algo consciente, na verdade é algo muito inconsciente, de por não ter uma mulher lá que ela se admira, que talvez ela se espelha, ela admira, ou ela vê como exemplo, ela não acha que aquele lugar é para ela. Então a gente sonha em alguns lugares, mas a gente não sonha em atingir outros lugares. A gente não sabe que não está sonhando porque nunca teve alguém que a gente de alguma forma ah, se sentisse representada ou se encontrasse ali. E eu entendi a responsabilidade que eu tinha de fazer outras mulheres também quererem sonhar. E eu sempre falo isso, que se há espaço para sonhar, há espaço para Deus realizar aquele sonho. Quando Deus coloca algo no nosso coração, Ele vai. Se Ele coloca algo no nosso coração, Ele confirma aquilo, isso vai acontecer, seja o tempo que for. Então, durante a minha trajetória, eu entendo que, sim, temos uma sociedade patriarcal. Muitas vezes, como eu falei, os 50% das mulheres não estão presentes, Sim, falando muito do mundo corporativo, nas nossas salas de reuniões, não estão presentes nas nossas empresas, nos nossos times, mas eu olho para o futuro com otimismo e eu olho a importância de falar sobre o assunto, entendendo que não podemos minimizar e falar que as coisas não existem. Existem muitos desafios, sim, para as mulheres e muitos vieses inconscientes que acabam sendo. Existem vários vieses inconscientes, para as mulheres a gente tem mais que acabam sim, caindo sobre as mulheres. Então, por isso é tão importante fazer a nossa parte, falar sobre o assunto e, com muita dedicação, mostrar que sim, podemos, como mulher, conquistar, podemos, com vários sonhos que temos, podemos sim ir para alguns lugares. Os vieses da idade, os vieses do gênero vão cair sobre mim, eu sim. querendo ou não. Mas eu acredito que, através da liderança e Deus capacitando, a gente consegue superar todos eles. Amém. E em relação a como é que tu acha, como é que tu enxerga, esse equilíbrio? Porque eu entendo que a gente vive como cristã sobre sobre o que Deus requer da nossa vida, né, como mulher, como homem. Eu acredito que Deus, individualmente trouxe naturezas diferentes, né, pra Sim. Terra. E como é que tu consegue enxergar isso? Então, como é que tu lida com esses desafios de equilibrar isso
mundo corporativo, equilibrar isso na tua casa, com teu marido, equilibrar isso dentro da igreja, porque eu vejo que são papéis diferentes, mas complementares, e que Deus, ele concedeu isso de forma diferente a tu também, né? Exato. Acho que você falou a palavra-chave, são papéis complementares. Diferentes, somos diferentes, mas nos completamos. E o entendimento disso é muito importante. Muitas pessoas, até mesmo no âmbito corporativo, algumas mulheres, para tentar conseguir algo, elas vão ter talvez até uma característica muito masculina. E vão entender que é assim que elas vão conseguir alguma coisa. Sim. Isso pode ser legítimo, isso pode ser uma decisão de alguém, mas a verdade é que o que eu tento trazer e o que eu entendo é que, sim, de formas diferentes, podemos somar igual, podemos nos completar e podemos avançar juntos. Então, a ideia é da unidade, não é a ideia de ter, basicamente, uma seletividade ou talvez uma separação, mas a da unidade, sabendo que as duas partes podem somar, podem aprender, podem trocar e vão ter papéis diferentes, sim. Vão ter papéis diferentes, sim, mas entendendo que isso faz parte de um corpo e entendendo que a gente se completa. Então, é isso que eu creio e dentre, né, seja em casa, na minha família, seja no meu trabalho, seja na igreja, eu tento entender o meu chamado através de Jesus e fazer a minha parte. E descansar nisso, né, também. Perfeito, e descansar nisso. Eu acho que muitas vezes, eu falo muito isso, é engraçado que René comentou algo sobre, mas o mundo corporativo e o mundo, né, quando a gente fala da igreja, as lideranças, quando a gente fala de liderança, tem algo lá que é muito parecido, e eu tento trazer muito meu mestre, Jesus. Então, quando eu tento me espelhar do que é uma liderança, eu tento muito olhar para ele. Basicamente, ele é a minha referência. E isso acaba se completando. Mas muitas vezes a gente desanima porque a gente olha para o lado. Muitas vezes. E assim, isso acontece nos dois mundos, corporativos e o mundo, digamos, da igreja. A gente está fazendo a nossa parte, a gente está começando aquela intimidade, a gente olha para o lado e a gente faz comparações. As comparações, elas muitas vezes nos impulsionam, porque a gente olha e fala, eu queria estar ali, eu vou, né? Aquela positiva, mas muitas vezes essa comparação é uma comparação aqui. Um podcast essa hora e outra pessoa que está ali nem veio. Então, a gente começa a olhar para o lado, a gente tira o foco, que é o foco de Jesus. Então, o que eu sempre falo é a gente dá o nosso melhor, a gente sempre pode fazer algo melhor, a gente tem que ter essa consciência e a gente pode cada vez mais olhar para Cristo, olhar para o alvo, seja no âmbito corporativo, seja no âmbito de igreja, ele é nosso alvo, não muda, essas coisas não se separam, mas a gente precisa olhar para frente, porque a gente olha para o lado, muitas vezes a gente desanima. Sim. Ô Ju, tu falasse agora sobre liderança. Quais são as principais lições que tu consegue identificar, assim, de forma rápida, que tu adquiriu como líder? A primeira delas, acho que foi a importância de todo mundo. Na verdade, que todo mundo é importante. Eu estava até refletindo sobre isso algum tempo atrás. Tive a oportunidade de fazer um intercâmbio enquanto fazia a minha formação, e nesse intercâmbio nos Estados Unidos eu pude trabalhar de todas as coisas, basicamente, em McDonald's, em Dunkin' Donuts, e eu entendi ali que todo mundo é importante. Acho que essa é a coisa principal. Eu não podia não começar com humildade, e eu tento entender, para a liderança, não é humildade para os outros, mas para a liderança, a importância da gente entender de Cristo, entender lá em Filipenses 2 o que ele fala, como ele abriu mão de ser Deus e veio a morrer por nós, em uma morte de cruz. E essa humildade, ela me constrange. E essa é a minha primeira lição. Sempre que eu falo sobre liderança, eu falo sobre humildade. E não uma humildade velada ou algo que eu faço para parecer cool ou legal, mas uma humildade que faz entender que eu posso aprender com todas as pessoas. Cada pessoa pode somar. Essa é a primeira coisa que eu sempre trago quando eu falo em relação à liderança. Muitas vezes a gente sabe muito o que a gente tem que aprender, mas a gente esquece que a gente também precisa desaprender algumas coisas. Tá pensando? Muitas vezes, cada vez mais que a gente tem um conhecimento sobre algo, a gente se torna cada vez mais feliz, né, por conhecer daquilo, mas a gente começa a pensar menos o que é que a gente tem que conhecer, adquirir novo, e aquela curiosidade, ela acaba. Sabe quando você está no começo de algo, você tem uma curiosidade muito grande, até de Jesus mesmo. Sempre peço para que ele não me deixe perder a curiosidade e o amor pelo seu evangelho. A gente tem uma curiosidade muito grande quando a gente está no começo inicial lá de conhecer algo novo, e depois a gente começa a ficar cheio, ou com um pouco daquilo a gente fala, nossa, eu já sei tudo.
Ela Aham. vinha me perguntar agora sobre isso aqui, eu já sei Não tudo. preciso me Eu não esforçar tenho mais nada que tanto, né? aprender sobre isso, eu vou falar e talvez eu tenha que falar da forma melhor. Isso é muito perigoso. Então, a humildade é a primeira coisa. A dedicação, eu falaria como a segunda coisa, porque é bem certo que só cada pessoa vai saber o que você passou para chegar naquele lugar. E é muito fácil, quando a gente olha para o lado, até falando um pouco dos vieses femininos, você vê uma mulher no poder, você já imagina tudo aquilo que pode ter acontecido de coincidência para ela chegar lá porque foi ajudada por alguém, mas não que teve uma dedicação por trás. E cada pessoa sabe o que é acordar todo dia, o que é levantar cedo, os seus corres, o que você Aham. faz e como está sendo difícil cada coisa. Então, eu pude, durante a minha infância, entender, né, muitas coisas sobre a vida, através da minha mãe, a vida da minha mãe e do meu pai, e entender como as coisas eram também muito desafiadoras. E eu quis, sim, escrever a minha própria história em Jesus, mas também no mundo corporativo, e eu entendi a importância de dedicar. Então, a dedicação é a segunda coisa que eu falava, dar o seu melhor, sabendo que a gente vai dar o nosso melhor hoje com os recursos que temos. Talvez amanhã, com mais recursos, iremos até mais longe. Mas dar o seu melhor, se dedicando, isso é muito importante. E o terceiro ponto, eu podia falar vários aqui. Na verdade, a gente podia ficar falando sobre liderança várias horas. Mas eu falaria a importância da gente entender que o que temos de mais importante são as pessoas. É muito certo que no meu âmbito corporativo temos fábricas, temos várias coisas, mas eu sempre falo que essas fábricas, sem as pessoas, somente depreciação, é somente, né, coisas vazias que com o passar do tempo se enferrujam e vão embora. Sim. São as pessoas que dão a alma para aquele negócio, que faz aquilo ter alma, ter vida. Então as pessoas são o que temos de mais importante, devemos cuidar das pessoas. Como líderes, se não entendemos a humildade que temos que ter, se não entendemos que temos que nos dedicar, e sim, sempre querer aprender coisas novas, se não entendemos que as pessoas são o que temos de mais importantes, vamos talvez passar ou ter lideranças que até podem dar resultado, mas de que forma esses resultados são sustentáveis, de que forma a gente transformou as pessoas. Então, acho que não é sobre posições, não é sobre o resultado que podemos dar, não é sobre os impossíveis que podemos conquistar vários impossíveis quando acreditamos, colocamos isso em Jesus, mas é sobre como somos transformados e podemos transformar as pessoas. É isso que eu acredito como liderança. E é uma coisa fantástica. Então, eu sou apaixonada por isso e Uhum. muito grata que Deus me colocou no lugar que eu estou e Ele abriu todas as portas que Ele abriu para mim. Amém. Você saiu na lista da Forbes, como uma das 20 mulheres de sucesso do Brasil. E dentre outras matérias, de jornais importantes como a CNN. E aí a minha questão, quando eu trago isso aqui, e que é algo extremamente admirável, é como é que se guarda? Como é que é guardar o coração? Como é que nós guardamos o nosso coração quando estamos em tantas posições de destaque? É difícil, é uma pergunta difícil, mas eu vou tentar dar o meu melhor. A verdade é que eu entrei no mesmo lugar, né, na empresa que estou há 13 anos, na verdade, 12 anos. É, e tive um desenvolvimento, né, digamos, normal dentro dessa empresa, até que 6 meses antes do casamento, a gente se casar, eu descobri que tinha uma oportunidade e eu seria transferida para Belo Horizonte, né, outra pauta, e fomos para lá, e eu passei 2 anos morando em Belo Horizonte, até que um dia eu recebi uma chamada durante a pandemia lá, e ele fala que eu vou assumir a fábrica daqui. Tudo isso aconteceu, falo que todo esse boom sobre Juliana, é bem certo que aconteceu, não quando eu comecei meus primeiros passos de liderança na empresa que estou, mas quando eu assumi a fábrica daqui. E é engraçado que eu brinco que daquele dia eu perdi meu Instagram, eu perdi meu LinkedIn, eu perdi tudo, porque foi algo que acabou tomando uma proporção muito grande. Eu percebi que várias pessoas ficaram muito felizes. Eu entendi rapidamente que não era uma conquista só minha. Rapidamente. E que Isso várias foi antes da pessoas... Forbes, né? Isso foi antes da Forbes. Na verdade, 6 meses, um ano antes da Forbes, desculpa. Então, eu entendi que não era só uma conquista minha. Eu voltei para cá, o lugar onde eu entrei, mas dessa vez sendo diretora do polo automotivo. E algo de expressão para a minha empresa, porque era a primeira mulher, né, brasileira ou não, mas a primeira mulher, e também por ser pernambucana, que assumia aquele polo.
algo bastante desafiador. No grupo que eu entrei lá, falando daquele grupo que eu entrei de primeiro de engenheiros, tinham 40 pessoas, 30% de mulheres, então vamos falar mais ou menos entre 12 a 15, um pouco mais de mulheres. E eu nunca imaginei que Juliana, que entrava lá com zero conhecimento de carros, assim, tinha petróleo, outras coisas, depois de alguns anos, né, ela ia assumir, daquele grupo, seria a que ia assumir aquele polo. Mas eu encaro isso com muita responsabilidade e muita humildade, porque é muito fácil você se perder. Eu acredito que qualquer estágio que você esteja no âmbito profissional, você não é, você está. É uma coisa que a gente escuta várias vezes, mas eu tenho isso muito forte dentro do meu coração. Assim como eu comecei a estagiar em outra empresa, e naquele primeiro momento que eu estava naquela empresa era muito importante. No dia que eu não estava mais, a empresa rodou sem mim. Eu Sim, entendi que a gente é substituível, né? eu sempre brinco que o CPF, ele não é substituível, é o seu, não vai ter outro no seu Aham. número. Mas sim, o código da empresa é sim substituível, no sentido que pode ter outra pessoa e a Sim. empresa não para. Mas eu entendi que nesse movimento várias coisas chegaram para mim. Eu assumi esse polo, várias pessoas vindo falar comigo, entrevista. Eu lembro em 2020, assim, que eu assumi o meu aniversário, dia 7 de julho, eu estava na Globo, né? E isso pode parecer algo que isso não muda nada para mim. Eu sempre falo e as pessoas vêm conversar comigo, eu falo, isso é tudo importante, eu fico feliz por isso, eu entendi minha responsabilidade em relação a esse movimento, mas isso não é quem é Juliana, no sentido de que Juliana é a filha de Deus, é a filha de Jesus, é a filha de Jeane Marcos, é aquela que está cada vez mais com a sua família. Eu sei quem eu sou em Cristo, e isso é suficiente para mim. Todas as demais coisas, eu estou. E como eu falei, é muito fácil você acabar perdendo o foco, porque você começa a achar que é sobre você. Você começa a achar sobre o que é. Mas não é, porque aquela Juliana que entrou há um tempo atrás, que tinha zero conhecimento de carros, não tinha como assumir esse lugar. Então, se eu estou ali, é por causa de Jesus. É pela misericórdia dele, é porque nele eu me aperfeiçoo. E eu tento sempre me lembrar disso todos os dias, quando eu estava indo para a fábrica, voltando da fábrica, seja numa oração antes de uma reunião importante ou de uma visita muito importante, entendendo que Jesus estava operando através de mim, mas não eu, não é sobre as minhas forças. E como eu falei, não é fácil. Eu tento me colocar muito firme nessa posição do que eu sei em quem eu tenho crido, eu sei da minha intimidade com Jesus, eu sei quem eu sou nele, e isso é suficiente para mim. Essa é a única coisa que não pode ser roubada e tirada. Todas as outras, elas podem ser tiradas, elas podem mudar, mas essa não pode mudar. E é algo constante, diário. Fui levada, é engraçado que lá Deus colocava algumas pessoas que até vinham falar comigo também de Jesus, me dar uma palavra, e uma vez uma pessoa falou para mim, uma pessoa até querida que ainda está na empresa, ela falou para mim, Deus vai te levar para um lugar, uma sala de grandes nomes importantes, etc e tal, e eu estava entendendo como ele estava abrindo todas essas portas. Não podia ser. Eu nunca gostei muito de muita exposição. Eu sou uma pessoa que não sou muito competitiva, não sou. Se tem alguém se você está comigo fazendo alguma coisa, você é competitivo, você toma a frente, eu deixo você tomar a frente, eu não vou. Mas aí Deus foi abrindo esse caminho, me colocando naquele lugar, e eu fui entendendo que era a mão dele. Quando ele abriu uma porta, ninguém fecha. Ninguém fecha. Apesar das dificuldades, apesar de eu ter que assumir essa fábrica em pleno Covid, eu brinco que um momento muito desafiador, mas que a gente pode ver, sim, a mão poderosa de Jesus também sobre aquela fábrica naquele momento. Ele sempre esteve ali comigo. Então, eu tento continuar nessa busca constante de entender que é sobre ele, não é sobre mim, não é sobre o que eu tenho, o que eu carrego, as minhas ideias prediletas, e isso é algo que não vai acabar nunca. Tive a oportunidade de estar, né, pela empresa, novamente, em exposição, seja presidente, seja governadores, prefeitos, e até no nível empresarial, com todas as pessoas que, vamos dizer, que são importantes da empresa, mas eu sei quem eu sou e tento continuar focada nisso. Isso não muda, essa é a minha prioridade. E tudo aquilo que sou como empresa, fico feliz, encaro com muita responsabilidade e tento dar meu melhor para que eu possa cada vez mais entregar aquela excelência, como se fosse para Jesus. Aquele versículo, ele toca muito no meu coração quando ele fala: tudo que fizerdes, façam para como se fosse para o Senhor. E é isso que eu levo no meu coração. É sobre ele, é para ele, o resto também pode ser importante, mas não é o primordial. Amém. Uma frase, Ju, que eu acho que tá na bio do teu Instagram, que eu acho que eu li da primeira vez quando tu fizesse alguma postagem sobre isso no Instagram, e é: "O lugar mais alto que eu quero estar, que eu possa estar, é aos pés do Senhor". E eu acho essa frase
boa, eu sempre lembro dela, principalmente porque é, a gente é tentado o tempo todo, né? Em relação a um mundo onde a gente vive cada vez mais com exposições com as redes sociais e com as mídias e todo mundo quer estar em todo local a todo momento. E puxando esse gancho sobre essa frase, eu queria entender de como é que, como cristã, e como a tua espiritualidade influencia no meio profissional hoje. Quando tu fala de liderança, tu fala muito sobre pessoas. E como é que tu enxerga essa influência da tua espiritualidade no teu meio corporativo? Como eu falei, eu acredito que a gente não consegue separar as duas coisas. As coisas são juntas. A gente sempre Não falava. existe o secular e o Perfeito. Até mesmo no âmbito corporativo, quando a gente fala, né? Quando você passar pela portaria, você deixa lá todos os seus estresses para trás, você entra aqui e fica Aham. focado, isso não existe. Então a gente traz tudo, seja para cá, seja para casa. Então a gente é um ser completo, né? Na verdade. E seja em casa, a gente está lá, às vezes sim, pensando naquilo que diz respeito ao âmbito corporativo, ou seja na empresa, pensando naquilo que diz respeito à nossa vida. É, mas eu entendo que cada vez mais o nosso foco é mostrar Jesus para as pessoas. E não somente, como você falou, sendo pastora, ou tocando no louvor, ou cantando no louvor, a gente pode mostrar Jesus de várias formas. E eu entendo que através da liderança, uma liderança que é centrada, assim, focada nas pessoas, que entende, né, que é empática, que entende, que escuta as pessoas, que absolutamente não vai ser uma liderança permissiva, mas vai ser uma liderança que vai escutar as pessoas, vai explicar às pessoas o que temos que fazer, a estratégia, a visão, que vai crescer junto, que vai impulsionar, que vai desafiar as pessoas no sentido de impulsioná-las para outras conquistas. É dessa forma que a gente vai mostrar Jesus. Então, através da minha liderança, eu pude falar de Jesus mesmo quando eu não estava falando. Sim, Mesmo quando eu não estava pregando. pregando mesmo. Eu pude falar de Jesus e na forma que eu liderava as pessoas, tinha cuidado dessas pessoas. Quando a gente entende que muitas vezes, eu sempre brinco, a gente não consegue escolher, né, nosso líder. Falando de âmbito corporativo, você está lá, você não escolhe seu líder. Às vezes você escolhe seu time, porque às vezes você já entrou no time e já está todo mundo lá. Mas nosso papel é transformar essas pessoas e também ser transformado por elas. Então, eu entendo que esse é o meu papel. Eu entendo que tudo aquilo que Deus fez, quando eu olho para trás, esses anos que estou no âmbito corporativo, não tem como ser feito por mãos humanas, por obras humanas. Foi Jesus que me levou até lá. E eu entendo que eu fico muito feliz, porque, primeiramente, Ele confiou isso em mim, e mais ainda, Ele me capacita, porque se não for pela sua misericórdia todos os dias, não é sobre mim, é sobre Ele. Então, eu entendo que é dessa forma que eu vou falar de Jesus, através de cuidado com as pessoas, através de uma liderança, né, que cuida, que é empática, e uma liderança que desenvolve pessoas e também se deixa transformar por elas. É essa forma que eu tenho liderado, essa forma que eu entendo. E todas as vezes que eu olho para a Escritura, só me reforça o quanto e o como essa é a liderança que eu me espelho e eu quero ter em Cristo cada vez mais. Amém. Quais são os principais desafios, Ju, que tu enfrenta em relação à tua espiritualidade, né? Tu como cristã, no meio corporativo, onde com certeza tu lida com pessoas diferentes, de religiões diferentes e que são completamente diferentes. Como é que tu, quais foram esses principais desafios e como é que tu encara eles? É bem verdade que o âmbito corporativo, por mais que a gente fale que não tem como se dividir, né? Muitas pessoas acham que isso é totalmente dividido. E as Uhum, pessoas esperam que nesse âmbito corporativo você vai ter uma capa e essa capa é somente, sei lá, comando e uhum, controle. uhum. Isso não existe. Então, a primeira coisa é sendo autêntica, tendo a sua própria identidade e você sendo você, não tentando. A gente vai sim tentar, como esponja, pegar o melhor, né? Se eu te perguntar hoje quais são aqueles líderes dentro da igreja, líderes que você se espelha, você vai tentar pegar o melhor de cada Poucos. um, mas sendo você. Todas as vezes que a gente tenta ser outra pessoa, pegar algo que funcionou para outra pessoa e fazer isso de uma forma empurrada, não dá certo. Então, sendo você, tendo sua identidade, acho que esse é o primeiro desafio. Muitas pessoas elas começam a crescer no âmbito corporativo ou no âmbito de liderança de igreja e elas começam a olhar outras pessoas e elas falam, aquilo ali deu certo, então eu vou começar a ser aquilo ali. E elas começam a mudar. Somente para tentar, às vezes até inconscientemente, para tentar fazer dar certo, porque ali deu certo. E a gente esquece que Deus deu de forma individual
cada coisa, Perfeito, né? perfeito. E você vai acabando perdendo sua identidade. Você está fazendo as coisas sem saber por que está fazendo. Então, manter a sua identidade, e a primeira coisa é você saber a sua identidade em Cristo, mas manter a sua identidade e continuar nessa identidade, por mais que você vai se aperfeiçoar, você vai evoluir, a gente tem que aprender e desaprender várias coisas todos os dias, é o grande primeiro desafio. Talvez o segundo desafio seja o meu, agora particular, seja os últimos 3 anos eu tenho viajado bastante. Então, é um grande esforço para você se manter fiel, firme na palavra, porque é muito fácil você, nas suas diferenças de fuso horário, você Rotinas e entrar tudo na mais, né? rotina e você perder aquele tempo precioso que você precisa ter com Jesus. Uma amiga um tempo atrás falou, isso deve ser até uma frase de alguém, não é nem uma frase, mas todos os dias que a gente acorda, Jesus está lá numa mesa, sentado, esperando a gente. Muitas vezes a gente passa esse dia, a gente sequer dá um oi para ele. Uhum. E não é que na hora que eu chamo ele, ele vem lá do Japão, agora que ele está ajudando uma senhorinha, e vem falar comigo. Não, ele já estava aqui desde o momento que eu acordei, né? E às vezes, muitas vezes a gente esquece disso, porque a gente entra naquele repetitivo, naquele modo automático, fala aquela bolinha do hamster, e a gente está fazendo as coisas só porque está fazendo, não sabe por que está fazendo isso. E no domingo a gente tem aquele momento de Deus, mas não é só sobre isso, né? Não é só sobre o domingo. Minimamente sobre o domingo, e mais como somos transformados durante nossos dias, nossas semanas, nossos momentos. Então, o segundo desafio para mim, em particular, nesses últimos 3 anos, tem sido isso. Enquanto liderava a fábrica, outro desafio, não tantas viagens, mas o desafio de horas exaustivas dentro e focados no trabalho, mas sem perder o mais importante, que é aquele momento com Jesus. Então, a identidade, eu falaria que é um primeiro, o momento, não perder esse momento. A gente brinca falando que é o work-life balance, né? Como você vai equilibrar a vida, mas não é nem somente sobre o seu lazer, é sobre o seu momento com Deus e como você vai começar. Se para você é fácil de manhã, se para você é fácil à noite, não importa. Pra manter Comece. a rotina de devocional, né? Manter a rotina devocional, ter pessoas próximas que você possa se alicerçar, receber feedback. Muitas vezes, nossa própria análise de nós mesmos, ele é enviesado, a gente acha que está tudo bem. E até aquelas críticas que a gente recebe, ou talvez aqueles feedbacks, eu chamo talvez umas palavras corporativas, a gente já acha que está errado, não era assim, porque eu tenho certeza que naquele dia também tinha aquilo acontecendo. Então, a gente vai se fechando para poder deixar ser exertado. E se não é pela palavra, como é que vai ser? Então, muito importante também, às vezes, ter amigos que vão trazer essa palavra para você. Então, acho que esses são os maiores desafios do âmbito profissional. Lembrando que, sim, como parte profissional, a gente vai focar, vai se dedicar, vai dar nosso máximo, mas sem esquecer que a gente vai cuidar das pessoas ao nosso redor, vai tratar as pessoas com empatia, com amor, e fazendo isso com maior dedicação. Amém. E voltando um pouquinho para falar em relação à tua maturidade, né? A tua formação na tua infância, né? Como é que tu enxerga a influência da tua criação como cristã e a criação dos teus pais, né? Com você como criança e como jovem até a maturidade, como isso influenciou em quem você é hoje em dia, sabe? Como você lida com todas essas questões de liderança, de vida com Deus, de vida profissional. Como é que tu enxerga a influência disso? Eu acho que foi total. Como eu falei, minha mãe e meu pai se converteram muito próximo de eu nascer. Então, eu já nasci nesse lar cristão. A gente cresceu, depois eu tive mais outros 2 irmãos. E eu vi o esforço da minha mãe, não somente enquanto se dedicava e começava, né, um percurso aí pastoral, de ter um cuidado sobre a família e sobre o momento de Deus em família. Não é fácil, tendo 3 crianças que só querem brincar, fazer outras coisas, mas eles sempre me ensinaram a importância de entender que Jesus é nosso tudo. Foi assim nos primeiros anos da minha vida. Depois, aos 12 anos, eu acabei perdendo meu pai. Foi um momento também muito desafiador para a gente, muito desafiador, mas eu pude ver Jesus em todos os momentos. Então, o esforço da minha mãe para cuidar de 3 filhos, né, aos 35, 36 anos, aí viúva e já com 3 filhos, tentando voltar para o mercado de trabalho sozinha, mas sempre alicerçada em Jesus. O esforço dela para trazer aquele devocional diário em família, mesmo quando as crianças não queriam fazer. Não quero fazer hoje, vamos fazer. Eu pude ver e acompanhar a minha mãe, que é sim uma mulher de fé, todos os dias entregar o seu melhor para Jesus, seja no seu momento devocional, e por mais que estávamos ali ou não, a gente via isso, e isso foi trazendo alicerces para mim, para minha vida, sobre a importância de quem Jesus é, do que ele é para a gente como família, e como ele precisa ser tudo para a gente. Isso foi fundamental. É engraçado que quando
Ainda meu pai vive, eu lembro algum dia a gente na igreja, e eu não queria ficar na igreja, e ele vai ficar, e eu não. Sabe, até isso fica na minha memória, o esforço dele de não me fazer sair, porque naquele momento era um momento de culto, e tava eu lá com meus amiguinhos querendo subir em pé de manga. Então, é um cuidado muito grande com a palavra, um cuidado muito grande de mostrar. Levava a gente para tudo. Igreja, a gente estava em todos os momentos da igreja. A gente ia evangelizar, ia para a praça falar de Jesus, estávamos lá também, querendo ou não. Então, assim, era engraçado que a gente acompanhou tudo isso. Então, eu pude, de alguma forma, ser espectadora, né, daquele momento, do que estava acontecendo com os meus pais, no momento de evangelização lá em Olinda, durante as ruas, no momento de ir em casa visitar pessoas que estavam enfermas, e a gente poder fazer um culto, um mini cultinho que a gente fazia na casa de pessoas enfermas, cada semana era na casa de outra pessoa enferma, e a gente pôde crescer com isso. Então, foi alicerçando o que é isso para mim, para a minha vida, e depois foi fazendo tudo mais sentido quando, à medida que eu me aproximava de Cristo. Então, isso foi fundamental, a gente entender como... Eu estava até conversando, esses últimos dias, seja com o Renê, seja com algumas amigas, a importância disso, né, na nossa geração, na nossa família, como criar os nossos filhos, como criar os filhos, né, sobre a palavra de Cristo faz diferença, como isso trilha um caminho, começa a ser trilhado um caminho pelo Senhor que faz essa criança se tornar um jovem adulto e não se desviar disso. Muitas vezes a gente acha que o nosso papel é somente falar, né? Eu sou madrinha hoje de uma menina linda, e a gente acha que é somente sobre falar, não, é sobre realmente perseverar nesse caminho e trazer para eles esse entendimento que eles não têm, que seja porque gostam de ter amiguinhos lá, seja por escutar a palavra, seja por ganhar um bombom, tem gente que fala, fui para lá porque ia ganhar um bombom, não tem problema, uma pipoca, vá. E à medida que você está lá, você vai estar entendendo o que é Cristo, vai estar sendo impactado por ele. Então, isso foi fundamental para a minha vida. Amém. E em relação a essa questão da influência da igreja na tua vida e tudo mais, o pastor René falou aqui agora há pouco também, e vocês hoje estão lá na Lagoinha, em Paris, né? E aí, como é que é? Porque eu acho uma coisa, Ju, que eu percebo muito, é que às vezes a gente se dedica tanto à nossa vida profissional e a gente esquece da vida em comunidade. E eu acho muito bonito, porque em todas as respostas que tu compartilhasse aqui com a gente hoje, tu falou da importância de uma vida com Deus. E como é que é essa busca e esse equilíbrio de viver em comunidade em um local completamente diferente da sua casa, em uma cultura completamente diferente. E como é que tu vive isso nos dias de hoje lá? Legal. Quando a gente né, entendeu de Deus que era o momento de a gente ir para a França, obviamente não foi um momento fácil. Sair daqui, perto da família, digamos que estava tudo perfeito naquele momento, seja como o meu trabalho aqui na empresa, seja como Renê na sua comunidade. A gente entendeu que era um momento de mudança. E não foi fácil, talvez menos para mim do que para Renê, mas porque não era sobre casas, apartamentos, era sobre minha família, o lugar que eu tinha aqui com eles. Mas eu entendi que isso não mudaria, apesar da distância, isso não mudaria. E a gente sempre entendeu, como ele falou no outro podcast, a gente entendeu que não faz sentido a gente não ter uma comunidade. Não somente por poder e ter lá, estar fazendo alguma função, não, a gente quer servir a Jesus. E não só que podemos servir somente numa comunidade, mas também em comunidade. Então, quando a gente foi para o BH, foi muito natural. Deus abriu uma porta de uma igreja, a gente começou de uma forma muito natural servir naquela igreja. Quando a gente chegou lá também, fomos para algumas igrejas e Deus direcionou a gente muito claramente. A gente foi para uma igreja de dominação, muito grande, tudo, mas falou, não é aqui. Eu sempre cresci em igreja talvez um pouco menor, um pouco mais... acolhedora, afetiva. A gente depois foi para outra igreja muito pequenininha, a gente falou, nossa, é aqui. A gente viu que tinha a palavra de Jesus, Jesus era o centro dessa igreja. Tinham pessoas, os irmãos, que se suportavam e a gente queria crescer junto. E é engraçado que a gente fala que a gente nunca conseguiu fazer um GC, um grupo de crescimento. A igreja que estamos hoje, ela tem isso também como base, que são grupos de crescimento, né, em cada, digamos, bairro. Na nossa casa, a gente não conseguiu fazer isso, obviamente, a gente não era casado antes, mas quando começou a ser casado lá em Belo Horizonte, não, a gente estava à frente de um grupo de crescimento na igreja. Depois a gente veio para cá, passou quase 2 anos aqui, eu trabalhando na fábrica, com a igreja Getsemane, a gente não conseguiu fazer isso, e hoje eu vejo a gente 50 vezes mais, talvez 50 vezes mais envolvidos com comunidade do que mesmo quando estávamos aqui no Brasil. Caramba. No sentido de que, talvez lá, num contexto de uma igreja bem pequena, precisando de muita ajuda, pessoas que estão fora, sem família, também tentando se aproximar muito, a gente conseguiu
Desde o começo a gente foi lá, conversou com o pastor, falou, eis-me aqui, estamos aqui não para pegar nenhum ministério, estamos aqui para dar nosso coração e servir a Jesus, onde quer que seja. Não nenhuma pretensão em qualquer cargo que seja. Existe um cargo que é filho de Deus, esse já temos. E queremos servir ao Senhor. E a gente, de forma natural, acabou abrindo um pequeno grupo lá em casa. E esse grupo tem sido muito edificante na nossa vida, na nossa igreja. Tem multiplicado, tem tido os frutos. E a gente entende que isso é a bondade do Senhor. Amém. O que a gente fala é que, naquele momento que eu descobri que eu tinha que ir lá para a França, enquanto talvez eu tinha algum medo de como é que seria, né? A gente, muitas vezes, essa fé ela é muito pequena. A gente, tudo aquilo que Deus fez na nossa vida, tudo aquilo que a gente já provou da sua bondade, e a gente olha para o futuro com incerteza, a gente olha para o futuro, às vezes, sem saber o que vai acontecer, e sem saber como é que seria isso antes daquele momento, antes de saber que eu ia para lá, a bondade de Deus já chegava na nossa frente. E a gente vê isso a partir da igreja que estamos hoje, a partir do cuidado das pessoas que estão conosco lá. Onde estamos hoje, e nesse grupo que estamos lá no nosso bairro, é engraçado que em 6 meses, numa janela de 6 meses, Deus mandou todo mundo que está lá hoje. Ninguém estava lá na França. Caramba. Por motivos diferentes, ninguém se conhecia, obviamente. Um emprego de um emprego do outro, outro largou tudo para poder querer a vida na França, o outro pai foi transferido. Numa janela de 6 meses, basicamente, 80% das pessoas que estão lá hoje chegaram na França sem se conhecer. E a gente vê o favor de Deus através daquela comunidade, mas muito mais a bondade de Deus naquele lugar. Então, para a gente é fundamental estar alicerçado também numa igreja, estar servindo ao Senhor, entendendo que nosso papel vai além dos muros da igreja. E a gente tem conseguido fazer isso, talvez hoje, da forma mais plena que já fizemos, mais completa, lá em Paris. Eu fico muito feliz. Temos crescido enquanto casal, temos crescido enquanto família, enquanto corpo de Cristo. E eu tenho muita felicidade, porque Deus ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele tem feito um tempo muito bom para a gente. Amém. E aí eu vou fazer uma pergunta um pouco parecida com o que a gente também fez em relação ao casamento de vocês, contigo, com o pastor René, né? Foi muito legal o que ele falou sobre o privilégio. Se você não viu, por favor, volte aí um podcast e veja o podcast com o pastor René. É o privilégio de vocês viverem grandes aventuras juntos. E como é que né, nessa tua posição agora como mulher e esposa, enfim, conciliar ser esposa de um pastor, porque muito se fala, né, sobre ser esposa de pastor e você auxiliar, você precisa estar perto, se dar um suporte e tudo mais. E ao mesmo tempo também tem uma carreira desafiadora e grande. São duas coisas muito diferentes, mas ao mesmo tempo que a gente enxerga que vocês vivem essas grandes aventuras de forma divertida juntos. Mas como é que você lida com isso no dia? Eu acho que é um grande desafio, mas também acho que é uma grande honra, né? Eu cresci com minha mãe pastora, e aí o pai dele também é pastor. E sempre, né, nesse mundo de igreja, dentro da igreja, isso ensina muito pra gente. E é engraçado que às vezes o René fala, as pessoas pedem algumas coisas para você, mas elas não sabem quanto você trabalha. Mas a verdade é que a gente sempre tem tempo, né? Mas são sobre prioridades. E muitas vezes nossas prioridades são um desafio nosso, tá? Um desafio nosso. Nossas prioridades estão refletidas no nosso tempo, né? Eu sempre gosto de falar no trabalho, num âmbito muito mais profissional, mas eu posso usar tudo isso trazendo para a palavra ou talvez para a liderança dentro da igreja. Se a gente olhar a nossa última semana, e não aquela que você está de férias, mas aquela sua última semana ordinária, em que você dispôs tempo, né? E eu entendo que nossas prioridades estão, sim, traduzidas no nosso tempo. E hoje a gente tem, muitas vezes, nosso tempo roubado, né? Aquilo que é para nos informar, muitas vezes rouba nosso tempo, o meu tempo, e a gente para de dar a importância para aquelas coisas que são as primordiais. O que a gente tem tentado fazer para transformar tudo isso um pouco mais leve, porque a gente entende que vão ter momentos bons, ruins e muito ruins, mas em todo tempo Deus é bom, e esses momentos vão passar, são temporários. A gente tenta trazer essa questão de prioridade, e é um desafio nosso, falando aqui jamais com qualquer capa de perfeição, porque estamos longe de ser perfeitos, mas a gente tenta ter o tempo para nós enquanto casal, tenta ter o tempo que seja o sábado, que é quando eu não estou viajando, estou em casa, para a gente tentar fazer um momento junto enquanto casal, em devocional juntos. Também, se não dá, os dois não vão perder aquele tempo, vão fazer de alguma forma, mas sabendo que em algum momento a gente recupera aquilo. E tentando acompanhar isso. Não é fácil, obviamente, eu acompanho de perto, bastante perto, né,
todos os desafios que ele tem enquanto pastor, seja quando fomos para Belo Horizonte, que foi uma transição já um pouco difícil, você sair, a gente chega lá, nossa igreja não estava lá, não tinha lá, então a gente acabou indo novamente para Lagoinha, seja quando a gente volta para cá construindo uma nova igreja, são carregados de desafios. Eu brinco que só muda o desafio. E quando um desafio já é conquistado ou superado, já vem outro. Talvez antes daquele ser superado já tem outro na fila, há uns 3 na fila. Assim. Sempre vai ter algum. Sempre vai ter algum. Então, todas as pessoas que vão escutar a gente aqui agora vão ter algum desafio, ou alguma dificuldade do momento, ou algum sonho do momento. Tudo isso é passageiro. Também os sonhos. A gente tem um sonho de conquistar uma casa, a gente tem um sonho de comprar qualquer coisa. Você compra aquilo, todo mundo já teve esse sentimento. Depois perde um pouco. Né? No primeiro dia você está super feliz com aquilo, depois você fala, eita, qual é o próximo? Então, de algumas coisas eu tento proteger meu coração sobre essa questão, que não é fácil, de cada hora ter um sonho novo no que diz respeito a material, porque é muito fácil. Talvez hoje o meu cargo me dê uma proporção, talvez, de conseguir as coisas, mais coisas do que eu tinha quando na infância, e proteger meu coração disso, porque é um caminho sem fim. À medida que você conquista coisas, você quer mais coisas, isso nunca para. E você sai daquela. Você fica naquela busca frenética por algo que não vai nunca preencher seu coração. E a gente tenta focar o nosso tempo junto. Eu vejo como pastor, é um grande desafio. Ele brincou aqui, mas é verdade. Muitas vezes, quando eu liderava a fábrica, e quantidade, assim como ele falou sobre igreja, eu falo muito sobre o âmbito corporativo, quantidade de pessoas que você lidera não é um indicador. Muitas pessoas falam, né, e colocam lá no currículo, eu liderei 400 pessoas aqui. Obviamente, existe algo por trás de querer dizer, ok, quando eu liderei na Jeep, eu liderava diretamente mais ou menos 5.000 pessoas. E como polo, porque eu liderava o polo, eram mais ou menos umas 12.000 pessoas. Isso não quer dizer nada. Você pode ser um grande líder ou um pequeno líder com 1, 2, 4 ou 100. E claro que à medida que cresce, existem mais desafios. Então, não estou querendo dizer aqui que liderar 1 e liderar 1.000 é a mesma coisa. Mas estou querendo dizer que isso não te torna um líder mais autêntico ou não, um líder melhor ou não. E eu vejo os desafios, então, quando eu olho no âmbito de liderança profissional, pessoas, e liderança de igreja, pessoas, né? Sim. E talvez da igreja um pouco mais desafiadora, como o René falou, porque as pessoas estão ali não somente por uma hierarquia, não com você. Você pode até respeitar um pastor e o que for, mas uma hierarquia. E muitas vezes as pessoas têm um comprometimento que não é aquilo de CLT. Então, Sim. mais desafiador ainda, eu quero dizer. Mas a gente pode trazer e fazer talvez algumas trocas sobre os dois, aprendendo com Jesus e fazendo uma troca para os dois. Então, é bastante desafiador. Mas eu tento escutá-lo, eu tento dar minhas opiniões, se vai ser uma opinião que vai agregar ou não, se vai ser uma opinião que vai fazê-lo pensar de uma forma diferente, e dali vem outra forma de pensar dele, que vai trazer algo mais completo, amém por isso, e a gente tenta realmente se completar nisso. Essa troca de figurinhas, né? Aprendendo com ele na sua liderança, muito orgulho dele, de como ele lidera, o cuidado que ele tem com as pessoas, como ele gosta de comunicar, fazer próximo das pessoas. Tento também trocar e passar aquilo que aprendo no âmbito corporativo. Enquanto liderança, gosto muito de ler, obviamente, gosto muito de entender sobre liderança e entender sobre pessoas. Muito desafiador, somos seres, além de finitos, somos seres imperfeitos, e só podemos nos aperfeiçoar nele. Então, talvez na parte da igreja ajuda, na parte porque a gente entende que a gente pode realmente se aperfeiçoar. Sim. Quando temos a Cristo, quando cada vez mais Somos a gente busca Ele. transformados, né? Somos transformados e perfeitos somente no céu, quando Ele voltar. Mas a gente Amém. entende que a gente pode se aperfeiçoar nele. Então, isso é muito importante, mas é um grande desafio. E a gente tenta levar com leveza, porque a vida já é muito difícil, todos os desafios que a gente passa, tudo que passamos enquanto família, criação. Então, a gente tenta ser contente e gastar a nossa vida com os olhos da esperança, digamos, com os olhos da perseverança, e entendendo que quem cuida da gente não dorme, e descansando nisso. Acho que esse é o nosso Amém. maior desafio, e o que temos tentado fazer, quem cuida da gente não dorme. Então, isso já é um grande motivo de alegria, já deveria ser um grande motivo de alegria para todos nós. Mas a gente acorda, a gente esquece, né, de tantas coisas. A gente esquece todas as bênçãos que tivemos. A gente tem aquele momento de êxtase, no momento que a gente tem aquela bênção conquistada, mas depois a próxima pedrinha já é um grande problema. E a gente tenta proteger nosso coração em relação a isso. Amém. Teve um momento agora há pouco, Ju, que estava falando sobre você tem um sonho, pensa no próximo, realiza um, já pensa no próximo. Me veio uma coisa aqui na minha cabeça agora, que eu acredito que vocês hoje, vocês falassem, né? Ele também comentou algo muito parecido, que é vocês vivem de forma muito plena hoje o que Deus quer para vocês, né? Com cuidado, vocês têm se ajustado e tudo mais.
E eu queria saber, ou o que tu pensa, ou então como é que tu vive, que é como viver os sonhos de Deus, sabe? Como às vezes, como é que tu enxerga essa questão de talvez não é o que eu quero, mas é o que Deus quer. E como é que a gente vive? Uma pergunta difícil aqui, né? Não, eu acho que é engraçado que a gente sempre quer muita coisa, né? A gente quer tudo, não quer nada, e talvez nós mulheres pense todas as opções A, B, C, D ou E. Se não for E, H, que eu já pensei também. Sim. Então, eu acho que a primeira coisa é Tudo descansar. mapeado na Tudo cabeça. mapeado. Se der errado, tem uns 10 planos que podem dar errado, o que é que eu vou fazer? O que eu tenho aprendido de Deus nesse momento é realmente descansar nele. Digamos, em um momento, há um ano atrás mais ou menos, a gente passou né, alguns momentos do nosso casamento e eu me vi, digamos que eu me vi um ano pra frente, já pensando o que aconteceria um ano pra frente, pensando como é que seria, isso aqui vai ser como, a cor disso aqui vai ser vermelha, preta ou amarela, usando cores do esporte aqui só pra fazer uma brincadeira, já pensando tudo, e eu me vi, eu me vi lá no futuro e não estando realmente no presente, sabe? E Deus me ensinou que esse momento eu precisaria somente descansar nele. Então, a gente tem tentado descansar em Jesus. E à medida que a gente descansa nele, a gente vai fazer, é uma ação, acredito que não pode ser nunca passivo. Por mais que a gente sempre fala, né, que a gente coloca o pé e Deus vai lá colocar o chão, não pode ser algo passivo. Eu estava falando ontem com uma amiga, foi ontem, falando que também uma conversa que tivemos lá no GC lá em Paris, que a fé, ela sempre envolve uma ação. É como se a fé fosse um movimento. A fé ela não pode ser estática. E toda vez que a gente olha na Bíblia, tudo aquilo que a gente encara e a gente chega como admirável em relação à fé, seja Abraão, seja todas as passagens que a gente olha assim e fala, que fé, eu queria essa fé aqui. Ela envolve um movimento. Então, esse movimento para a gente, nesse momento, é de descansar no Senhor, um descansar ativo, no que diz respeito a descansar ativo, eu estou criando palavras novas, mas um descansar que tem uma ação nossa de procurá-lo, de buscá-lo, de ter uma constância nisso, mas entender onde ele está nos levando e também deixar isso acontecer. Eu lembro que antes do momento, eu assumi esse cargo global em 2022. E esse primeiro ano, de forma muito clara, o meu chefe falou, você faz de onde você quiser. Esse cargo você faz de onde você quiser. E eu falei, nesse momento eu não vou. Não entendi de Deus que não era o momento da gente se mudar. E eu passei esse primeiro ano viajando muito. Muitas viagens. Talvez dos 12 meses, de 9 meses eu estava viajando. E algumas dessas Renê foi comigo, outras eu fui sozinha, e viagem de 45, 50 dias, de volta para a Europa. E eu entendi que aquilo não era o melhor para a nossa família rapidamente, e entendemos de Deus que era um segundo momento chegado, que era o momento da gente realmente ir para lá. E não foi fácil, como eu falei. No começo, deixar, trocar tudo, sair daqui. Por mais que eu ia e voltava, eu voltava. Mas aquilo ali não era o melhor para a nossa família. E nesse momento eu entendi que era de Deus para a gente ir para lá. E eu só entreguei nas mãos deles. Não foi fácil, obviamente, né? Às vezes você sofre com isso. Novamente, a gente, para quem na fé, a gente, não vai dar certo. Nossa, eu tenho aqui, tenho isso, tenho aquilo. Nossa, Deus atualizou tudo que diz respeito à bondade dele nesse momento. Ele foi abrindo os caminhos, ele foi abrindo o lugar para a gente ficar, a igreja para congregar, os amigos dele para caminharem conosco. E a gente foi impactado pela bondade dele novamente. Sim. Então, eu digamos que essa questão de entender os sonhos de Deus para a gente, não somente buscá-lo, não somente procurar ter uma intimidade com Jesus, mas também descansar nele sem deixar de fazer a nossa parte. E isso vai ser muito claro, são coisas que são óbvias. Deus vai movendo você para um lado e você fala, nossa, não tem como falar, não tem como olhar para trás aqui e ver que o meu trabalho, sim, não foi uma desculpa para Deus nos levar para lá nesse momento que a França precisa cada vez mais de pessoas. E a gente está vendo como o Brasil, né, hoje tem atingido uma maturidade e, obviamente, crescendo, podendo levar, exportar pessoas para lá para poder falar dele. Então, eu fico muito feliz e encaro isso com muita felicidade. A gente poder fazer parte desse grupo que vai para lá, vai falar de Jesus, vai entender, vai aprender sobre ele também lá. Não podemos somente ir achando que sabemos de tudo e que só vamos ensinar. Seria um grande fracasso isso. E entendendo que isso é o lugar que Deus quer pra gente. E que lugar melhor para estar do que o centro da vontade dele, né? Amém. Então, quando eu falo lá e você comentou aquela frase, enquanto eu viver, não vai sair dali. E o lugar mais alto que eu posso estar é aos pés do Senhor. Isso não é um lugar físico, não é França, não é Brasil, não é um emprego, não é um cargo, mas é num lugar de filha, num lugar de quem busca e busca ele
cotidianamente, todo dia, e com suas imperfeições, se aperfeiçoa nele, somente nele, que é o elo perfeito, ele é aquele que a gente precisa nos espelhar, e a gente vai entendendo e vai sendo feliz também nesse momento, Amém. buscando o contentamento, que é uma coisa que Deus tem falado muito comigo, muito, sobre ser contente, né? E é importante a gente entender essas estações que passamos. E é engraçado que as pessoas olham e falam, mas vocês estão lá na França, só aconteceu coisas boas. Não, muitos desafios, muitos momentos, mas Deus estava presente em todos eles. E Deus deu pra gente uma calma, uma paz que excede todo entendimento. Ele guarda realmente nossa mente, ele guarda a mente, como se não tivesse acontecido nada. Somente ele para fazer isso. Então, ele tem aperfeiçoado a minha consciência sobre a sua presença maravilhosa. E acho que isso é o mais importante para a gente nesse momento, e é sobre descansar nele. E eu olho para o futuro, né? Não vou nem falar aqui, senão meu marido vai se remexer novamente ali. Mas a gente, a cada 2 anos, a gente acabou mudando. Eu estava falando com uma amiga um tempo desse, eu falei, eu olho para o futuro, eu não sei onde me vejo. E talvez eu me veja em todo lugar. Nesse último cargo que eu tive nos últimos 3 anos, agora fazem 3 anos que eu estou nesse cargo, eu pude viajar milhares de vezes, para todos os lugares onde temos fábricas no mundo, temos 90 fábricas no mundo, e pude aprender várias coisas, mas eu vejo o futuro nas mãos dele, nas mãos dele eu não sei ainda onde é que é, seja na França, seja de volta para o Brasil, onde for, onde ele mandar, a gente vai. Amém, amém. Glória. Uma ótima resposta para a pergunta. Não foi uma pergunta difícil. Espero ter respondido a pergunta. Respondeu muito bem a pergunta, Ju. Muito obrigada. E uma última pergunta para a gente já caminhar para o final. É algo que eu amo muito saber, que foi a mesma coisa que eu também perguntei ao pastor Renê. O que é que Deus tem falado com a visão que o Senhor tem te entregado? Eu acho que essa visão vai um pouco de tudo que conversamos aqui agora. Acho que 2 coisas, basicamente. A primeira é a gente poder perceber Jesus no nosso ordinário. Eu falo muito, tem uma frase que eu tento colocar muito para as pessoas, e vejo que isso tem impactado outras pessoas, que é perceba Jesus. E muitas vezes a gente percebe Jesus naquelas coisas que nos agrada, ou talvez naquelas coisas que a gente recebe, né? Então a gente recebeu algo, a gente percebe Jesus ali. Mas eu tento, e até conversando com minha mãe falou, eu vejo Jesus nas flores, e quando eu estou indo para o trabalho, eu tento olhar e vejo uma flor, falo, olha Jesus ali, que bom, Jesus, a tua presença está comigo. Então, ela tem algo que cada vez mais ela contempla a criação e enxerga o Criador. Então, hoje, ele tem me levado para uma estação de perceber ele cada vez mais, ser consciente sobre a sua presença, não somente nos momentos de culto, nos momentos de devocional, mas em todo momento, que é um grande desafio. E isso é uma coisa que parece tão simples, e eu podia falar tão pequena, percebeu, segue o jogo, mas não é. Muitas vezes a gente para de perceber Jesus. A gente para de perceber Jesus presente, e a gente se afasta dele. A gente para de perceber Jesus na criação. E todas as vezes que eu olho a criação, eu olho um pôr do sol, um nascer do sol, eu lembro, né, que a criação atrai ao Criador, e eu tento ter meu coração cada vez mais atraído a Ele. E hoje, particularmente, com o grupo das meninas que a gente está lá, do grupo de crescimento, temos lá também acompanhamento com algumas meninas muito forte. A gente tem falado muito sobre as mulheres que foram usadas por Cristo, que deixaram ser usadas, as mulheres que talvez eram aquelas improváveis, né? E tentando, Deus ter falado muito ao meu coração sobre isso, sobre todas aquelas mulheres que muitas vezes a gente acha que é o que podemos dar a Jesus. Então, usando um exemplo aqui, eu consigo falar muito bem, eu vou fazer um podcast, eu vou abrir um podcast, o que é que eu consigo fazer? Então, eu lidero na empresa, então talvez eu possa ser líder de alguma coisa, talvez hoje eu possa ir lá e limpar o chão. Eu. Mas não é sobre o que a gente pode dar a Jesus, é o que ele pode fazer através de nós. E isso muda tudo. Sim. Isso muda tudo. Muitas vezes a gente está querendo ajudar Jesus, né? Uhum. Eu vou ajudar como? Então, eu poderia fazer isso aqui e tal. E não é sobre isso, é sobre como ele pode nos usar. E ele vai nos usar primeiro em alguma coisa que a gente pode ter, sim, uma aptidão, ou ele vai usar para algo que você não Nunca tinha como imaginou. estar lá, nunca imaginou. Mas é sobre deixar ser usada por ele. Então, Deus tem falado muito sobre isso. Eu tenho me colocado cada vez mais à disposição para que ele possa me usar, para que ele possa usar, né, o nosso grupo, e cada vez mais as mulheres estão conosco. Então, eu tenho aprendido com várias mulheres da Bíblia, e eu tenho entendido que é um momento, principalmente para as mulheres, entenderem qual é o nosso papel como mulher,
como ajudadora, como mulher, como líder, como mulher dona de casa, esposa, enfim, e poder deixar o Senhor nos usar. Então, ele tem Amém. falado muito sobre isso comigo, e tenho aprendido muito com ele sobre isso, e aprendido sobre os corações que são usados por Jesus. Como são esses corações? Como esses corações estavam no momento que deixaram, né, ser abertos, entregues a Jesus? Então é isso que eu tenho procurado fazer, ainda muito para aprender, mas é isso que ele tem falado comigo. Receber ele no ordinário e cada vez mais deixar ser usada por ele. Então essa é a minha oração hoje, não somente para mim, mas para as meninas que estão ao meu redor e para todas as mulheres, que a gente possa entender quem somos nele e possamos nos deixar, nos tornar e ser realmente disponíveis, né, para que ele possa nos usar de forma extraordinária como ele quer. É isso que está no meu coração hoje. Amém. Ju, muito obrigada pela sua disponibilidade, Obrigada muito eu. obrigada por essa mesa. Aprendi muito aqui, eu tenho certeza que as pessoas que estão escutando Obrigada, esse obrigada. podcast também foram muito abençoadas. E agradeço demais aqui pela participação de vocês e espero ter vocês aqui em breve também, novamente. Se Deus quiser. Muito obrigada a você que esteve conosco até agora e até o próximo Reconcast.